Hi students, how are you? Eu sou o teacher Tiziano, professor de língua inglesa da Rede Municipal de Ensino de Passos. E hoje venho aqui falar com vocês, alunos do 8º ano, para a nossa aula number 2, para a nossa segunda aula. Hoje é uma aula muito especial, temos que prestar bastante atenção, porque realmente é uma matéria muito importante e muito especial. Fiz uma lousa para vocês, preste atenção. Nós temos, alunos, 8º ano, essa é a nossa aula número 2. Vocês podem seguir pela bolinha de laser ali, ó. Qual será a nossa aula de hoje? Hoje será Simple Present. O que é isso? O que é Simple Present? Em português, a tradução é presente simples. Então quer dizer que eu vou falar do presente simples em português para vocês, que o Simple Present, ele é um tempo e um modo verbal. Então eu vou falar para vocês sobre verbo. Então, presente simples, em português, ele vai ser o correspondente ao Simple Present em inglês. O presente simples é aquele presente simples do modo indicativo em português. Só vocês fazerem uma revisão de português aí. Então, a correspondência de um tempo e um modo verbal. Tempo, presente, present, tempo presente. Modo, de que maneira que o verbo se apresenta? Simples. Dessa vez, nós vamos começar com o modo simples. É o primeiro modo verbal que nós começamos, porque justamente o nome mesmo já fala, ele é simples. Então, quer dizer que eu vou falar de tempo e modo verbal, quer dizer que eu vou falar de verbo. E o que é um verbo? O verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo. Então nós temos tempo presente, passado e futuro. E em inglês nós temos o condicional. Então isso é verbo. Vocês, meus alunos, quero que vocês saibam diferenciar o que é um verbo no infinitivo e o que é um verbo conjugado. Vocês têm que saber essa diferença. O verbo no infinitivo, ele vai estar no seu estado natural. É só o nome do verbo. O verbo, ele tá como se ele tivesse assim, ele está parado. É tipo um cartão de visita dele. Ele está no seu estado natural. Em português, ele vai terminar, vocês podem ver que ele vai terminar sempre em ar, er ou ir. Ar, andar, terminou em ar. Andar. Er, correr, terminou lá, correr. Ir, partir. Perceberam? Então, quando ele está no infinitivo, ele vai terminar em ar, er ou ir. Agora, o conjugado é quando você quer flexão, é a flexão de um verbo em todos os tempos, em todos os modos, pessoas e números. Eu vou explicar isso. Então, é a flexão. O verbo ele vai flexionar. O verbo ele vai movimentar. É como se fosse fazer uma ginástica, flexão. Ele vai flexionar, ele vai mudar. Porque aqui no infinitivo, vocês lembram, ele está parado, forma natural. Ele está no seu estado natural, ele não está movimentando, ele está parado. E aqui nós vamos flexionar o verbo. Vai flexionar ele no seu modo. Aqui, qual que é o modo que nós vamos flexionar? No simples. Modo simples. No tempo presente. Presente simples. Presente simples. As pessoas. Para você conjugar um verbo, quantas pessoas vocês vão precisar? Você vai precisar de 1, 2, 3 pessoas. 3 pessoas no singular. E depois mais 1, 2, 3 pessoas no plural. Então nós temos, olha a correspondência inglês e português. Vou pegar o verbo de ação, o verbo correr.
Olha lá em português, você fala, eu corro, tu corres, ele corre. Nós corremos, vós correis, eles correm. Reparou que no finalzinho, se você tirar o cor, C-O-R-R, todos têm C-O-R-R, o cor, corro, terminou em O. Depois, para eu, para a primeira pessoa do singular, terminou em O. A segunda pessoa do singular terminou em S. A terceira em E. E no plural, a primeira do plural em emos, a segunda do plural em eis, a terceira em em. Reparou que em português muda em todas as pessoas, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira do singular. Olha lá, eu corro, tu corres, ele corre. Mudou, corro, depois corres, és, corre, entendeu? Repare que em português, todas as pessoas, o finalzinho do verbo, ele muda. E em inglês, o verbo de ação, ele não muda. É muito mais fácil para você conjugar um verbo de ação. Reparem bem, você vai conjugar, você pega to run, que é o verbo correr, você vai falar, você só tira o to do verbo, to run, tira o to e copia run para todas as pessoas. Olha o tanto que é mais fácil. Não mudou quase nada. O que mudou? Só na terceira pessoa do singular que o verbo levou um S. Esse S não é de plural, plural é de substantivo. Substantivo, por exemplo, porta, porta, portas. Em inglês é door, doors. Vai levar o S, mas aí é substantivo. Não confunda com aquele S do substantivo, porque isso aqui nós estamos falando de verbo. Nós estamos falando de verbo. Então, nós estamos conjugando o verbo no presente simples, no simple present, um verbo de ação. Então fica, I run, you run, he, she, it runs. We run, you run, they run. Tradução, eu corro, tu corres, ele corre. Nós corremos, nós correis, eles correm. Então prestem bastante atenção nisso. Olha o que aconteceu, acrescentou um S na terceira pessoa do singular. Sabendo que o run é um verbo de ação, olha lá, to run. É um verbo de ação, correr. Nós não estamos falando de verbo de ligação do to be, que foi a aula passada, vocês já sabem que é o verbo ser ou estar. Nós não estamos falando disso. E também não estamos falando dos verbos auxiliares, que é uma lista fechada que depois eu vou passar para vocês mais para frente. Hoje nós estamos falando de verbo de ação. Estamos falando do verbo to run, verbo correr. Isso aqui vai valer, esse S que colocou no run, vai valer para qualquer verbo de ação. Correr, pular, estudar. Se fosse trabalhar, ficava I work, you work, he, she, it works. We work, you work, they work. Fica eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Não é verdade? Então, preste bastante atenção. Qual que é o uso do presente simples, do simple present? Vamos ver o uso do simple present. Vamos ver o uso do simple present, para você descrever uma ação duradoura, cotidiana. Você fala, you run every morning. Você corre todas as manhãs, na afirmativa. Se eu quiser negar, eu vou colocar o do not ou a contração don't. You don't run every morning. Se eu quiser perguntar, fazer uma pergunta, eu vou perguntar, do you run every morning? Ok? Então isso vai valer you run, e o do not, o don't para negar, e o do para interrogar vai valer para o you, we e they. Se eu quisesse colocar aqui, ó, we run every morning. We don't run every morning. Do we, ou we, run every morning? Ponto de interrogação. Então vai valer para essas três pessoas. E para she, que vai levar o S no verbo, she runs every morning, afirmativa. Em vez de você colocar o do not, para she, he ou it, você vai colocar o does not ou doesn't. She doesn't run every morning. Ela não corre todas as manhãs. Se quiser fazer uma pergunta, does she run every morning? Ela corre todas as manhãs? Ok, turma? Espero que vocês tenham entendido. Vejo vocês. See you next class. Espero ter gostado e ter aprendido. Bye bye. See you later.